Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Alguns rostos eu já vi numa outra oportunidade, que tem participado também do workshop que eu faço. Eu costumo fazer workshops aqui em Mogi, pelo menos uma vez por mês, para falar de um tema que eu sou apaixonada, então eu sou suspeita. Então aqui vamos aproveitar essa oportunidade e abrir para vocês. À medida que eu for falando, eu gostaria que fosse um grande bate-papo. Porque além de falar, a gente depois vai experimentar. Porque a experiência é o que nos promove, é o que nos envolve, possibilita compreender um pouco do que eu tenho para falar para vocês. Porque quando a gente fala assim de estagnação, a gente fala do que está acontecendo, de que forma que a gente pode gerar solução na vida da gente, o que muitas vezes nos impede e acaba emperrando para que a gente atinja os nossos objetivos, os nossos ideais, né? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Então, como eu fui apresentada, eu estou há 1 ano e meio morando em Mogi, sou de São Paulo e tinha uma carreira como executiva na área, sempre voltada à parte de organizações, empresas, a área organizacional, mas já há algum tempo motivada a vir para cá. Conheci Mogi andando de bike e me apaixonei por essa cidade. Também comecei a namorar aqui também, então tudo casou para que eu viesse para cá. E aí, dentro desse desenvolvimento que eu sempre busquei, sempre me intrigou muito a questão do que nos envolve, né? Porque algumas pessoas têm muito sucesso, outras não. Por que às vezes você precisa desenvolver um trabalho, esse trabalho flui, e para outras pessoas acaba impactando e emperrando isso. Então, eu acabei estudando um pouquinho, uma parte voltada para a neurolinguística, estudando essa parte de coach, buscando um pouquinho de conhecimento para ampliar essa bagagem. E aí eu tenho várias formações na área, e inclusive formação hoje conhecida como constelação sistêmica, mas que me deu uma bagagem e que me possibilitou estudar um pouco mais sobre esse universo sistêmico. O universo sistêmico é tudo aquilo que nos envolve, é tudo aquilo que nos liga, é tudo aquilo que faz com que a gente consiga se conectar com mais, saindo do cotidiano, saindo do dia a dia e possibilitando uma abrangência maior. E aí, eu trago sempre isso, que nós estamos no centro das nossas decisões. Tudo que nos envolve, tudo que envolve a cada um de nós, sai do meu eu para com o próximo. Só que eu não estou sozinha. E eu, por muitas vezes, quando eu circulo e trago comigo uma série de outras situações que me compõem. Então, olhar para isso, ter esse despertar, acompanhar o que está acontecendo, de que forma que isso se movimenta. E por que isso é importante? Às vezes eu tenho a mesma condição intelectual, eu tenho a mesma condição física, eu tenho a mesma capacidade que o meu colega, só que a vida do meu colega deslancha e a minha não. Aí eu viro e falo, é falta de sorte. Então, o que é isso? O que acontece? Por que muitas vezes tem aquelas pessoas que têm muito sucesso na fase da estagnação? O mercado não está aquecido, não se está se movimentando, mas nem por isso eu deixo de vender e deixo de gerar resultado. Por que algumas pessoas conseguem isso e outras não? E é um pouquinho desse tema que a gente vai falar aqui. E assim, eu tenho como missão do trabalho a contribuição para o indivíduo e para as organizações a despertar um novo olhar. E o tema que eu vou trazer hoje para vocês é justamente esse despertar, esse novo olhar. É isso que permite com que a gente tome decisões mais conscientes e equilibradas, impactando de forma positiva para a nossa vida. Tem essa frase que ela é uma base muito legal, eu gosto muito dela. Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas com o sangue que une uma família. Gente, que coisa mais forte que o sangue que une uma família? Porque, às vezes, você tem, por exemplo, o teu irmão é todo torto, mas ele só apronta. A tua mãe briga, teu pai briga, você briga. Põe o vizinho para brigar com o seu irmão. Ele pode ser o que for, você defende, você traz para si. E isso é inerente à nossa vontade, mesmo muitas vezes a gente sabendo que não está tão justo assim. Às vezes a gente até evita se envolver diretamente, mas não tem como, é nosso. Isso é uma síntese de defesa que nós temos em relação ao nosso clã, em relação a tudo que nos envolve.
E aí vem uma complementação assim, tudo que envolve com a terra acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo que a teia faz, tudo que faz a teia, ele faz a si mesmo. O que é isso? Os nossos espelhos. Então, o que eu acabo muitas vezes gerando de situações aqui, nesse momento, de alguma forma, toda a composição do nosso sistema, ele se movimenta e traz como devolutiva para mim. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. O que realmente nos envolve, de que forma que eu estou trazendo todas essas situações para mim, sejam positivas ou negativas. Essa imagem ela é muito interessante, porque assim, ao olho nu, nós não vemos as ondas do micro-ondas, nós não vemos ondas de celulares, nós não vemos as ondas do satélite, mas ele existe. Ele existe e nos envolve e impacta cada um de nós no dia a dia. Alguém de vocês hoje consegue trabalhar sem celular? Impossível, né? Sendo que há quantos anos? Uns 20 anos atrás, a gente nem sabia o que era isso. Exatamente. Então, parece que falta algo em nós, né? De tão dentro que ele já está, parece que falta algo. Mas a gente não vê as ondas que o celular emite para conseguir se comunicar. Mas existe. Então, esse campo é um campo que nos envolve. E em qualquer situação da nossa vida, seja ele o segmento que você estiver, a atuação que você tem, isso faz parte do nosso sistema. E aí, quando a gente fala de teia, a gente traz justamente para isso aqui. Olha que interessante. O indivíduo e toda a composição que envolve a ele. Muitas vezes a gente sempre ouve falar do DNA genético. Não, porque o DNA genético eu pareço com a minha mãe, pareço com o meu pai. As pessoas falam muito pouco do DNA emocional. O que eu herdo da minha família, de traumas e emoções, comportamentos. Às vezes eu tenho, dentro de uma filosofia, sabe aquela história, filhinho de peixe, peixinho é? E é exatamente isso. Nós repetimos padrões e repetimos comportamentos. Então, assim, nós fazemos parte de várias teias. Então, aqui eu tenho, por exemplo, os registros, né, da família de origem, aonde eu moro, cultura, escola, país, clube. A gente tem, por exemplo, as empresas, a igreja, grupo social. E nós somos semelhantes a 5 pessoas das quais mais nós convivemos. Então, existe um fator que é muito estudado no coaching, na psicologia, chamado contágio social. Se você é uma pessoa que convive muito com as 5 pessoas mais próximas que te envolve, é muito provavelmente que você repita padrão dessas pessoas. Vamos dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que nasce no meio da favela, numa casa, e à medida em que ela cresce, ela ouve constantemente palavrões, xingamentos. Para ela, aquilo é natural. Não sabe distinguir o que é certo e errado, porque ele cresceu assim, nasceu assim. Então, faz parte do cotidiano, é o contágio social. É a mesma coisa eu, dentro de um grupo, onde tem pessoas que, por um acaso, não têm sorte na vida, né? São desempregados, não conseguem evoluir, não têm estudo, não se dedicam, são preguiçosos. O que tendencia que eu seja? É o contágio. Isso contamina mesmo. Então, a gente precisa olhar sempre quem são as pessoas que estão ao nosso redor. E por que isso? Porque ao longo da vida, a gente vai se ajustando e fazendo uma leitura sobre todos esses comportamentos, sobre todas essas situações. Vocês já ouviram falar? Eu trabalho muito com planejamento estratégico em empresas. Vocês já ouviram falar que, às vezes, os japoneses demoram 6 meses para planejar e 1 para executar? Aí, quando a gente traz essa estatística para o Brasil, é 1 mês de planejamento e quase 2 anos de execução. Por quê? Porque a filosofia deles é a base deles. Eles cresceram, aprenderam a planejar. Nós temos muita dificuldade de planejar. A gente até planeja, mas a gente não executa, porque a gente executa aquilo que a gente acha que é correto. Mesmo que o papel esteja dizendo e programando que nós façamos atividades diferentes, mas eu trago para a prática aquilo que a minha intuição e o meu achismo realiza. Ah, mas por quê? Porque nós nascemos e crescemos nessa cultura. Então, isso é muito forte para nós.
convive aqui eu falo de japonês porque aqui em Mogi tem muito, mas eles já são mais centrados, eles são mais reservados. Às vezes a gente já chega abraçando, mas somos mais calorosos. Então tem as suas diferenças. E da onde vem tudo isso? Do campo morfogenético. O campo morfogenético são campos de formas, de padrões de estruturas de ordem. Elas são invisíveis. O campo morfogenético é tudo aquilo que nos conecta ao sistema. E aí, independente de você achar, você tem, não tem, a criança, os animais, as plantas são conectadas. Tudo no sistema e no mundo está conectado. E por que a gente fala um pouquinho dessa conexão? Porque é através dessa conexão que, às vezes, a gente entende e compreende qual é o meio em qual nós estamos inseridos. Seja o meio da estagnação, seja o meio do sucesso, seja o caminho que está aberto e amplo ou não. É aquilo que nos impede, inclusive, de progredir e de seguir. Existe uma composição, um processo que foi estabelecido, ele foi difundido por Bert Hellinger, e aí ele era um alemão, ele é um missionário, ele viveu na época do nazismo, ele foi enviado para algumas regiões, ele participou, inclusive, de campos de prisioneiros, e ele viveu muito tempo na África do Sul, durante 16 anos, na tribo dos Zulus. E lá ele começou a identificar alguns tipos de comportamentos padrões, de honra e de ordem. E isso gerou muita curiosidade nele. O que ele fez? Ele pediu baixa, ele saiu dessa missão e voltou e começou a estudar. Aí ele foi estudar psicanálise, foi estudar terapia primal, psicodrama, hipnose, análise transacional. E aí ele, com isso, ele fundamentou a terapia sistêmica e constelações familiares. Vocês já ouviram falar? Legal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o nosso foco aqui, a gente vai até fazer um exercício aqui depois, uma vivência, mas o nosso foco aqui vai ser sempre falar do universo sistêmico, de tudo isso aqui, o que nos movimenta. E aí, com a visão da consciência sistêmica e as ordens do amor, é que foi considerado os mais importantes revolucionários psicoterapeutas da atualidade. E hoje contribui com a constelação sistêmica. Só para vocês terem uma ideia, a constelação sistêmica hoje ela é utilizada em muitos meios de oportunidades, como o direito sistêmico, o SUS. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é o sistêmico e a constelação? É uma abordagem fenomenológica, é um método que traz para a experiência, para a vivência, tudo aquilo que está armazenado no nosso campo que a gente não tem consciência. 85% das nossas ações e atitudes elas estão no nosso subconsciente. Nós utilizamos cerca de 7% da nossa capacidade cerebral. Muitas vezes, a tomada de decisões que vocês realizam no dia a dia são automatizadas, sendo por hábito ou por instinto. Muitas dessas emoções não passam pelo registro, vocês simplesmente fazem, quando faz, já foi. E isso reflete em todos os sistemas que vocês vivem, seja no sistema familiar, seja no sistema de grupos de amigos, seja no sistema de trabalho, e o nosso foco aqui é trabalho. Então, muitas vezes, quando você tem oportunidade de avaliar qualquer questão que envolve a sua dinâmica, muitas vezes ela já aconteceu, já foi, e a gente não percebe o que está nas entrelinhas. Você sabe aquela questão assim de quando você tem alguma intuição, por exemplo, de ligar para algum cliente, esse cliente te liga, ou uma pessoa muito próxima, geralmente é mais fácil que aconteça com pessoas mais próximas. Você pensa em alguém, esse alguém te liga, ou você... Esse é telepatia, mas ela é bem oriundo do campo morfológico. Então, isso, o que acontece? Às vezes, isso acontece com você porque quando a gente tem uma proximidade com alguém ou alguma coisa, é como se a gente fosse se adaptando. Os sistemas eles vão se conversando e existe uma leitura desse campo. Algumas pessoas chamam, por exemplo, de subconsciente coletivo, quando você entra em algum lugar e todo mundo passa mal, sente mal, ou você chega perto daquela pessoa, você sente um arrepio. Por quê?
Porque o nosso organismo, o nosso corpo, o nosso campo, é ele que chega antes que a gente. Nós, fisicamente, nós não vemos, mas o nosso sistema faz leituras. Tá? Então, assim, essa abordagem é uma abordagem que ela identifica e entende quais são os bloqueios familiares que obstruem o nosso campo de energia. Que lembra que eu falei que a gente tem um DNA emocional? O que eu herdo da minha família? O que eu trago para cá que me impede, que me impulsiona ou me impede de realizar muitas vezes? E entender tudo isso é fundamental, porque nós repetimos padrões das nossas famílias por amor, por honra. Independente de a gente querer ou não, a gente faz isso por honra. É uma forma de honrar os nossos entes queridos. Aí aqui, então, as constelações sistêmicas hoje, elas foram homologadas pelo Ministério da Saúde, elas são práticas integrativas e complementares aos PICs, né, para pacientes do SUS, com o objetivo de contribuir e prevenir doenças, porque está tudo no sistema, está tudo no campo, quando eu olho para isso, eu minimizo o impacto. E também hoje é utilizada como direito sistêmico, da qual eu faço parte aqui na OB, de Mogi. A Mogi, ela tem o primeiro grupo de direito sistêmico vinculado aqui do Alto Tietê. E hoje os tribunais já utilizam essa técnica que vocês vão realizar aqui para mediar e facilitar acordos e soluções, com praticamente 78% de crescimento de índices de acordos nas mediações realizadas através das constelações sistêmicas. Por quê? Porque quando eu faço um trabalho de constelação, a gente acaba gerando todo um campo de reverberação positiva em todos aqueles que estão assistindo. Então, o índice de assertividade é muito grande. E ela também tem sido muito utilizada e muito aplicada nos campos profissionais. A gente falou de campo mórfico. Então, a ressonância mórfica tende a reforçar qualquer padrão repetitivo, seja ele bom ou mau. Eu não escolho. Eu repito. E aí, por isso, cada um de nós é mais responsável do que imagina, pois nossas ações podem influenciar ou influenciar os outros e serem repetitivas. E o que isso quer dizer? É simples assim. Eu tenho, por exemplo, um pai alcoólatra, que aí da qual... O que acontece quando eu tenho um pai alcoólatra? Geralmente, quando a gente tem um alcoólatra na família, a gente evita aquele convívio, aquelas coisas. A gente fica até com receio de fazer festas, essas coisas, né? Então, por exemplo, o que eu faço? A gente começa a diminuir o índice de conjunto, de familiaridade, e eu começo a excluir. Não que eu não goste dessas coisas, mas eu prefiro evitar, porque vai gerar constrangimento, vai gerar algum tipo de dor. Então, diante disso, eu acabo naturalmente excluindo. Quando eu faço isso, o sistema da qual essa pessoa, esse pai faz parte, ele sente, está lá, está excluso. E aí eu vou e tenho um filho. Tem um filho, o filho cresce, vai desenvolvendo, e aí o filho começa a repetir os mesmos tipos e características e padrões que o avô. E o que eu faço? Tá vendo? Ai, meu filho, olha, você está igual ao seu avô. Você está bebendo igual ao seu avô. Você está praticando não sei o que igual ao seu avô. O que eu estou fazendo? Ele, sem saber, ele está repetindo um padrão e eu estou trazendo de volta a imagem do avô para dentro da família. É uma forma de eu incluir esse ente querido de novo. Então, todas essas situações acontecem por quê? Porque existem 3 tipos de consciências em cada um de nós. Essas consciências, elas advogam ao nosso favor. Então, é a consciência pessoal, é aquilo que me dá na telha, é aquilo que eu faço. Vou lá e pum, fiz. Eu tenho a consciência arcaica, que é a que protege o grupo. É essa consciência arcaica que traz o filho alcoólatra para cá. Ele reforça um padrão, porque é através desses padrões que eu mantenho a ordem da família. E aí, a consciência da solução que tenta apaziguar tudo isso. Então, tudo que está fora, tudo que não está em ordem, eu insiro novamente. E aí, toda essa base, ela corresponde a três leis fundamentais. Pertencer à nossa família é a nossa necessidade básica. É o amor do vínculo, o amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Nada pode ser excluso. E por que a gente está falando sobre isso
quando a gente está falando de negócios e está falando de estagnação e está falando de prosperidade, abundância. Qual é o sentido disso tudo? Isso aqui, independente do que, onde vocês querem aplicar, isso aqui é base fundamental. Seja você quer levar para a empresa, seja para o trabalho, seja para a família, relacionamento afetivo, saúde, essa aqui é a base fundamental. O pertencimento é a base da onde eu vim, é origem, é pai e mãe. Sem eles, eu não estaria aqui. A lei da ordem e hierarquia é tudo que é definido pelo tempo através dele e que recebe o seu posicionamento. Se você tiver, por exemplo, numa empresa onde você tem um profissional que chegou muito antes que você, mesmo que você entre nessa empresa num cargo maior, ele chegou antes, ele tem uma ordem. A ordem natural é que ele seja o primeiro. E aí a gente entra nessa aqui que é fundamental para vocês, a troca e o equilíbrio, é o dar e receber. Então, tudo aquilo que eu faço com o outro, tudo aquilo que eu dou, se eu dou demais, o outro sente culpa, se afasta. Gera emaranhamento, gera estagnação. Então, até nos relacionamentos afetivos. Quando eu fui fazer uma palestra lá no OAB, e eu até fui citar isso aqui, eu até dei o exemplo do meu namorado, né? Porque ele é meio, como é que se diz? Espontâneo, vou falar que ele é espontâneo. Então, quando eu percebo que eu estou dando demais atenção, carinho para ele, eu percebo que ele fica na zona de conforto dele, aí eu me afasto, aí o que acontece? Aí ele vem. Aí eu dou um pouquinho, ele dá um pouquinho, eu dou um pouquinho. Porque senão, o que acontece? E ele estava lá, depois que eu percebi que eu lembrei que ele estava lá, dei risada, né? Foi, aí já foi. Mas por quê? Porque nas relações isso também acontece com dinheiro. Se eu não sei valorizar o receber, se eu não sei valorizar o dar, eu também entro em desequilíbrio. O dinheiro não vem. Isso me gera emaranhamento. Se eu não honro o cliente numa relação comercial, do que ele tem de direito, ele receber o que é de direito dele, gera desequilíbrio. Pode ser que esse cliente nem se dê conta disso. Mas o sistema sabe e o sistema te devolve. Então, esse é um tipo de situação que quando a gente vai falar um pouquinho disso, dessa relação com o dinheiro, inclusive, que tudo aquilo que me gera equilíbrio, ele me gera uma condição adequada. Porque dar e receber é a condição indispensável para um relacionamento bem-sucedido. Entretanto, deve-se levar em consideração que nem todos podem dar tudo e que também nem todos podem receber tudo. Cada um está limitado naquilo que pode dar e naquilo que pode receber. Porque mesmo eu querendo fazer o máximo que eu puder por você, talvez você não esteja apto para receber, não seja o seu momento. Mas me cabe o meu papel. E todas essas influências, elas pulam gerações, mesmo que você não tenha conhecido os seus antepassados, mas tudo isso é um acúmulo de experiência que é a nossa história, que reside em nossa maior força. Então, assim, mesmo que vocês não tenham muitas vezes, por exemplo, muito claro tudo aquilo que se passou na tua história. Mas vocês podem ter certeza que é elas que influenciam o seu dia a dia de hoje. E aí, quando a gente fala de conflito, o que são os conflitos? Tudo que acontece fica registrado. E aí, são fatos difíceis e, por vezes, não resolvidos. Alguém dessa família, por alguma questão e identificação, de forma inconsciente, absorve o trauma, a dor, a situação. Emaranhamentos é exatamente isso. É tudo aquilo que eu herdo e não tenho motivo aparente e que acaba gerando estagnação na minha própria vida. Por exemplo, eu já tive cliente que chegou para mim e tinha uma situação até recente. Uma moça veio fazer uma constelação e ela tinha uma situação que ela tem uma empresa há 6 anos, mas ela não se sente realizada no negócio. O negócio assim é estagnado. Ela gosta do que ela faz, mas ela não consegue ter liderança sobre o que ela faz. Ela não consegue expandir o negócio. É como se ela todo mês fizesse um acordo e o mês que ela ganha um pouquinho mais, no mês seguinte falta exatamente essa quantia. Então ela está sempre na média. E isso estava incomodando ela em demasiado. E aí a gente foi fazer uma constelação e a gente foi avaliar como que estavam as questões dela. Ela falou, Kátia, mas o meu problema é liderança. Sim, mas a liderança vem de pai. A liderança, amplitude para a vida, é o que você recebe do pai. Como que é o relacionamento com seu pai? Eu não tenho relacionamento com meu pai.
Então, vamos avaliar isso dentro do sistema. Eu nem conheço o pai dela, mas a gente foi avaliar isso dentro do sistema. A mãe, com dor em relação ao pai, não autorizava a filha a acessar as emoções e a força que o pai poderia passar para a filha. Isso gera um emaranhamento e gera um processo em que dificulta ela conseguir realizar as suas próprias questões. E quando a gente traz para o trabalho, só para vocês terem uma ideia, a grande maioria dos trabalhos e profissões são herdadas por influência do sistema da nossa família, e não necessariamente aquilo que a gente idealiza. Às vezes, quantas vezes você fala assim, eu vou ser advogado, legal, você vai, faz a faculdade, se forma, tira até a OAB e nunca consegue exercer a profissão. Isso é muito comum. Muito comum. E sabe por quê? Porque, na verdade, você está obedecendo um sistema da família. Você, por honra, está fazendo por alguém da família. Aí, quando você faz isso, parece que você fala assim, não, agora eu me liberei, agora eu descobri que eu quero ser arquiteto. E isso acontece justamente por quê? Porque a gente recebe toda essa motivação. Então, quando escolhemos uma faculdade ou uma profissão, temos sempre uma motivação por trás. E essa motivação, ela vem do sistema. Não necessariamente ela vem daquilo que a gente consegue identificar. Porque essas informações, elas não estão no nosso consciente, elas fazem parte do nosso subconsciente. O papel dos pais no sucesso dos filhos é tudo aquilo que, assim, por investimento, aprimoração, estímulo intelectual, para que a gente desenvolva essas capacidades. Isso que leva a criança à situação de sucesso. Porém, acredite ou não, o mais importante e determinante para o sucesso dos nossos filhos está contido em uma única palavra: vínculo. Vínculo entre pai e mãe, vínculo entre filho e pai, vínculo, o vínculo que cura. A mãe, ela gera o filho para o sucesso. A criança já nasce amamentando, ela já nasce trabalhando, que ela faz o processo. Se ela não amamentar, mesmo que seja uma mamadeira, se ela não trabalhar com a boquinha dela, ela não alimenta. Ela não tendo alimento, ela não tem sucesso. E com o pai, acontece justamente o contrário. O pai, ele é o responsável para impulsionar você para a carreira, impulsionar você para o sucesso através do seu desenvolvimento. É ele que gera prosperidade financeira. A relação, se alguém aqui tiver problema com o pai, resolva, porque é o pai que gera todo o estímulo para a prosperidade financeira. E aí, o que é interessante aqui é essa consciência sistêmica. Então, todos nós pertencemos, mas olha que interessante aqui, ó. Daquilo que eu acesso, né? Os recursos desejam permanecer ao lado de todos que geram seu suor, possibilitando ser multiplicados a serviço da vida. Quando esses recursos ou aqueles fizerem prosperar, são tratados de forma leviana. Surgem graves consequências para o empreendimento. Ou seja, a gente tem aqui a nossa mente. Dentro do nosso processo, isso aqui é o que eu acesso. Aqui eu tenho toda a base de informações que geram comportamentos, capacidades. Aí, logo abaixo, a gente tem as nossas crenças. Tudo aquilo que está arraigado em nós. A gente conhece um pouquinho do que nós somos. Nós temos um pouquinho de acesso das nossas limitações. Só que olha o universo de informações que nós temos aqui que nós não acessamos. É o processo de identidade, afiliação e legado. Então, todas essas informações são informações que nós temos em nós, que nós não acessamos, mas que muitas vezes é o que nos gera tomada de decisões em todas as situações. Essa situação, quando a gente não se dá conta disso, não observa essas composições, a gente vai perdendo força, porque muitas vezes a gente vai simplesmente lidando com essas questões no dia a dia. A gente não sabe o que está vinculado a tudo isso e acaba comprometendo as nossas relações. De impedimentos. Acredita que as emoções que herdamos da nossa família podem funcionar como âncoras negativas. É justamente o que nos prende. Porque se vocês pararem para pensar na vida de vocês, o que impede vocês de prosperarem? De seguirem, de se sentirem realizados. Porque, às vezes, mesmo vocês realizando, gerando resultado financeiro, ainda fica aquela sensaçãozinha de que falta alguma coisa? De que você poderia estar fazendo alguma coisa de diferente? Da onde vem isso, gente?
De que forma que a gente lida com essas questões que a gente sente, mas a gente não é palpável. A gente não consegue simplesmente identificar. A gente precisa de um mergulho muito grande entre as nossas questões para a gente lidar com as questões que geram traumas e conflitos em nós, lidar com esses reflexos, porque envolve sentimentos, envolve crenças, envolve traumas. E isso não está no nosso consciente, porque às vezes a gente nem sabe qual é a origem disso tudo. E é que o que impacta, né? Para quem nós trabalhamos, a quem nós servimos? Ir em direção à mãe com amor não faz ir em direção aos outros com paz e alegria. A mãe, o relacionamento com a mãe, ela nos dá base e nos sustenta. Servir aos outros com amor. Quantas pessoas nós atingimos com o nosso trabalho? De que maneira servimos a vida com o nosso trabalho? Às vezes, vocês realizam sonhos. Quantas pessoas vêm atrás... Lógico que tem muitos investidores que, assim, para eles é mais um número, mas quantas pessoas vocês conseguem, através do trabalho de vocês, realizar sonhos? É sofrido para a pessoa comprar um imóvel. E aí, quando ela compra e ela projeta em vocês a solução do que ela precisa para ela. Pelo menos por um período, vocês carregam uma carga muito excedente daquilo que é o papel de cada um de vocês. Porque aí você passa a ser psicólogo, você passa a ser consultor financeiro, você passa a fazer todo o processo de intermediação que muitas vezes não está no dia a dia, não está na habilidade do cliente de lidar. E aí a gente traz o que está impedindo o crescimento. Como eu estou na área correta, eu consigo me sentir realizada? O que eu faço? De que forma que eu gero essa ressonância para todas as áreas? Porque como tudo é integrado, e a gente está falando de trabalho, todas as questões que nos envolvem no dia a dia em relação à nossa família impactam o trabalho. E mulher é muito assim, se a mulher briga com o marido, com o namorado e alguma coisa, chega no trabalho, ela não consegue disfarçar, né? Não é verdade? O homem ainda tem, nesse ponto, ele tem mais habilidade, né? A mulher não, ela sente assim, e é na cara dela, algo não está bem, algo está em desordem. E como que a gente faz para se liberar disso tudo? Porque, nossa, você fala assim, nossa, Kátia, é muita coisa, né? Que coisa mais desagradável. Mas como que a gente faz para liberar isso? A gente tem que ter gratidão pela empresa e pelos empregos que nós tivemos. A profissão significa uma declaração de compromisso a algo. Quando você está dentro de uma profissão, essa profissão significa algo a você. O que ela significa? Eu estou nessa profissão simplesmente porque eu não encontrei nenhuma outra alternativa de trabalho? Se esse é o caso de alguém aqui, precisa ser revisto, porque fica enroscado mesmo. Então é assim, mesmo que você não identificou uma outra alternativa de trabalho e veio realizar, de que forma que você consegue transformar isso em uma oportunidade viável e fazendo jus, honrando aquilo que você está desempenhando? A vocação significa ser chamado para alguma coisa ser cumprida. E ocupação significa estar ocupado por alguma coisa. Então, o que te levou a essa área, o que te levou a essa profissão? E como que você pode gerar esse resultado? Aqui é muito interessante que, assim, a gente às vezes tem alguma oportunidade de negócio, em pontos estratégicos, o melhor posicionamento. E nós temos, muitas vezes, todas as possibilidades e potencialidades de realizar esse negócio. Aí vem um profissional com menos conhecimento, menos bagagem, uma pessoa ousada que acaba fechando o negócio. Então, eu estou preparada e eu estou na hora certa, no momento certo, mas não fecho o negócio. Aí passa um indivíduo e fecha o negócio. Já aconteceu com vocês? Então, aí vem aquela questão, o que eu estou trazendo e o que eu estou levando de informação? Porque, gente, a leitura não é feita pelo físico. A leitura é feita pelo subconsciente. E como que eu lido com isso? Tendo o olhar, observando. Então, se algo está me comprometendo e emaranhando as minhas atividades, minha atividade profissional, eu preciso olhar para isso. Eu preciso perceber o que me envolve, de que forma que eu posso contornar essa situação. Aqui a gente vai falar um pouquinho de dinheiro, que é assim, ó, imaginemos que estamos procurando uma boa relação de prosperidade, sucesso profissional, paz de espíritos, mas inconscientemente somos atraídos para parceiros que causam dor e desconfiança, situações de perdas e estado de confusão. Tentamos novamente, mas parece que nada dá certo. Quer um exemplo?
Imagine uma pessoa que cobra menos do que o justo. Isso é fundamental. Pelo que seu trabalho, em algum tempo, se tornará um prestador de serviço que parará de servir o seu cliente. Como vemos na situação em desequilíbrio, um dos dois lados se sente pressionado e sai da relação comercial. Tem que ser justo. Eu não posso só fazer pelo outro se eu não estiver recebendo de forma adequada o que me cabe. E eu tenho que cobrar por isso. Não dá para você fazer muito além daquilo que é o seu trabalho, porque senão você acaba fazendo demais. A pessoa do outro lado, inconscientemente, ela gera culpa e se afasta da relação. Então, a gente precisa ser justo conosco e justo com o outro. E as constelações sistêmicas é isso, é justamente o conceito de sistema está relacionado a mecanismos e dinâmicas que se desenvolvem inconscientemente dentro de um sistema, podendo às vezes dar asas para crescer ou paralisar. E aí a gente vai fazer uma experiência aqui para vocês compreenderem como é que é tudo isso e de que forma que isso está relacionado diretamente ao mercado de vocês, inclusive. Aqui a gente realiza, né, a constelação de forma individual, o coach sistêmico e o sistema organizacional. Na verdade, hoje, eu não trouxe aqui para vocês, mas nós temos, por exemplo, toda uma composição, se vocês pesquisarem sobre pensamento sistêmico. O que é pensamento sistêmico? É a nova ordem da organização mundial. Pensamento sistêmico é tudo aquilo que eu penso como indivíduo e reflito enquanto grupo. Organização sistêmica são todos os pilares que envolvem uma empresa que se relacionam entre si através do pensamento sistêmico. Eu faço parte da Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral é a maior escola de negócios da América Latina e teve um fórum agora em setembro que a base da discussão foram dois temas primordiais. O primeiro foi aquele tema de felicidade, que está sendo muito discutido em Harvard, e o que isso envolve a cada um de nós. Hoje, a abordagem da felicidade é o primeiro pilar de procura em Harvard, está acima de economia, que elas sempre foram referências de economia e hoje felicidade está acima deles. E o segundo é o universo sistêmico, é o pensamento sistêmico. É tudo que nos envolve, de que forma isso gera emaranhamentos para a nossa vida. Porque antigamente a gente não discutia muito essas questões. Hoje isso faz parte das nossas composições e do dia a dia. E como isso funciona? Vamos supor que a gente tem, dentro do nosso negócio, do escopo de negócio de vocês, vocês estejam tendo uma dificuldade, por exemplo, de comercialização de um imóvel que tem um ponto de referência excelente, que esteja numa localização extremamente privilegiada e todo mundo que visita se apaixona pelo imóvel, mas ninguém consegue vender? Vocês já viram coisas assim? O que está ali? O que tem ali que implica e muitas vezes inibe as pessoas de realizarem, de concretizarem? E a mesma coisa, vamos supor, eu mesmo tenho um apartamento para venda que está ótimo, não tem nada, não tem dívida, está limpinho, cheirosinho lá para venda. Não vendo. Vem um, vem outro. O que eu tenho, o que está dentro do meu sistema que me faz honrar ao apartamento ao invés de me liberar e seguir adiante? Então, essas questões que a gente traz são questões de que a gente experimenta que podem ser aplicadas tanto no aspecto de saúde, no aspecto comercial, no aspecto, por exemplo, de mediações através da parte do direito, o aspecto legal. Tudo isso tem sido utilizado e aprimorado para cada vez mais gerar benefícios. Dúvidas? Eu falo e falo rápido, né, gente? Então, agora é a hora das dúvidas. Muito bem. Alguém gostaria de experimentar? Quer fazer? Quer? A gente vai fazer um exercício aqui de constelação para vocês experimentarem. E de que forma, como que funciona isso? A constelação ela pode ser feita de forma individual. A gente trabalha, o meu papel aqui, a gente chama de facilitador. O facilitador nada mais é do que ele fazer uma leitura do que está acontecendo, qual é a situação, e a gente vai traduzindo. Só que quando a gente faz isso, a gente não faz, eu posso fazer ela falando e chamando, o Joel vai representar o imóvel. Você vai representar o cliente. Você representa o comprador. E a gente pode fazer dessa forma?
Que aí, geralmente, as pessoas são generosas, elas querem ajudar, né? Então, elas querem, de alguma forma, contribuir. Então, o que a gente faz? Eu faço sem falar para vocês qual é o papel que vocês estão fazendo. Porque aí a gente vai observar qual é a situação. E depois, ao final, eu abro para vocês e falo assim, olha, agora, essa pessoa representava tal papel, essa pessoa representava tal papel. E por que é isso? Porque a gente não faz o processo de constelação utilizando os mecanismos que a gente percebe através do discurso. A gente faz utilizando os mecanismos de campo morfogenético, que é o campo energético. Tá bom? A gente entra num sistema para reconhecer e para estabelecer as nossas próprias questões. Cada um que vocês representaram o papel, traz para vocês a força do papel que vocês estão representando. Prosperidade. Amém. Porque assim, a gente não dá o que não tem. Lembra? E isso é muito importante para você trazer a força para você. Assumir aquilo que está em você, mas que muitas vezes passa desapercebido. E aí, quando a gente assume, por exemplo, ela se envolveu naturalmente, porque a gente estava fazendo uma constelação dela, e a gente fica mais fragilizado, eu vou colocar dessa forma. E tem constelações que às vezes a gente faz, que a gente trata alguns temas, e as pessoas que estão no papel, representando o papel, ela se sente tão emocionada, ela não sabe por quê, mas ela capta a informação sistêmica da outra pessoa e ela assume. E é exatamente a expressão que você utilizou. Eu vejo força, eu não tenho. Você, por exemplo, enquanto profissão, foi junto à pessoa que tem a conexão. Só que o elo de força ali estava fragilizado. E aí o que acontece? E ela falou para mim ali, quando ela veio conversar comigo, ela até usou uma expressão assim, que a força, a força para ela oscila muito. Não foi isso que você me falou? Gente falou, a minha força oscila, porque às vezes eu me sinto motivada, mas às vezes um não me derruba. E é exatamente o que aparece aqui. Então, o que a gente faz? Toda essa movimentação é uma movimentação do subconsciente. Por que a gente sente a emoção? Porque a gente se predispõe. Nós somos, é como se fosse, por exemplo, nós somos uma grande rede de conexão, de comunicação. Se por um acaso, vamos supor, eu sento ao lado de uma pessoa que não está bem, a pessoa está mal, muito provavelmente eu começo a ficar mal se eu não prestar atenção. Se eu não ficar vigiante, eu fico. Mesma coisa de você ir num hospital, mesma coisa de você ir num velório, você capta as informações. Então, a gente capta as informações. Então, a gente tem que prestar atenção. Toda vez que a gente faz uma constelação, eu tenho vários relatos e depoimentos de situações que as pessoas, depois de um determinado período, elas começam a compreender coisas que elas não estavam vendo. Não é porque é milagre, não é nada disso. A gente simplesmente abre o olhar, desperta o olhar para situações das quais a gente não via. A constelação nada mais é do que um novo olhar. É você olhar para a mesma situação de uma forma diferente. E isso você pode fazer em qualquer outra situação. E aí, depois de alguns dias, e essa constelação é como se fosse uma pedra que você joga no meio de um lago. Ela cria ondas, ela reverbera e ela expande por todas as situações. Então, todos nós que estivemos aqui, de alguma forma, nós fomos beneficiados. Porque a gente aprendeu com o olhar de onde vem força de pai e mãe, automaticamente vocês se conectaram à mãe, automaticamente vocês buscaram informação do pai, automaticamente a corretagem estava aqui. Então, tudo isso é um sistema que nos movimenta e nos move e traz para cada um de nós entendimento e expansão. Essa expansão nada mais é do que aquilo que a gente projeta enquanto a gente olha. E aí é quântico, é física quântica. Tudo que eu olho, eu projeto o olhar do observador, eu tenho a capacidade de me movimentar. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje de informações. Depois você manda notícias para a gente, como é que você está, como é que as coisas aconteceram. Observa mesmo. Às vezes eu tenho constelação, não vai ser o seu caso, mas às vezes eu tenho constelação que ela é tão emocional que a pessoa fica de cama 1, 2 dias, porque a pessoa ela tem que se conectar. É difícil, às vezes, algum tema. A gente puxou um pouco mais para o profissional, mas mesmo assim, a gente sempre trabalha com pai e mãe para ver como é que está. E através dessas informações,
situações e dessas questões a gente se movimenta para a vida. A gente está trazendo aqui, está trazendo um aspecto de negócios, mas isso é vida, e isso é em todas as situações que a gente se movimenta. Tá bom? Eu agradeço a participação de cada um de vocês.